A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson. Parte 3 do livro, Imaginação Ativa, quarta etapa, os rituais. Encarnar a imaginação ativa significa dar a ela uma característica física, tirá-la do nível abstrato, rarefeito e ligá-la à vida física terrena. A quarta etapa da imaginação ativa é muito semelhante à quarta etapa do trabalho com os sonhos. Isso não é uma coincidência. Podemos afirmar, como princípio geral, que, sempre que você fizer qualquer forma de trabalho interior e chegar a um estágio de maior discernimento ou a uma solução, você deverá fazer alguma coisa para torná-lo concreto. Pode fazer um ritual físico ou algo que venha integrá-lo na estrutura da sua vida prática cotidiana. Uma vez que já discutimos essa etapa na parte do trabalho com os sonhos, não vamos nos estender muito agora. Você pode reler o capítulo sobre os rituais, rever os exemplos que estão lá e aplicá-los à imaginação ativa. Há um ponto muito importante que precisa ser observado nesta quarta etapa. Você não deve exteriorizar. Essa linguagem psicológica, exteriorizar, significa basicamente tomar os conflitos e impulsos interiores subjetivos e tentar vivenciá-los externamente fisicamente. Em situações clínicas extremas, essa exteriorização pode manifestar-se sob a forma de violência dirigida a si próprio ou a outras pessoas. No entanto, muitos de nós fazemos sempre um pouco de exteriorização em nossa vida, de forma branda, sem perceber. Por exemplo, um homem está com um terrível conflito a respeito de uma decisão que não consegue tomar. Então, tem uma explosão de raiva com a esposa e tenta resolver o problema brigando com ela. Ao fazer surgir um grande volume de material da fantasia, a imaginação ativa fornece oportunidades para que isso aconteça. Se um homem do exemplo acima não tiver cuidado, se está discutindo com a ânima durante a imaginação ativa, logo vai começar a lançar os mesmos argumentos contra a esposa. Vai tentar vivenciar externamente e literalmente a imaginação. Encarnar a imaginação nesta quarta etapa não significa absolutamente exteriorizar as fantasias, no sentido literal. Significa sim pegar a essência que você extraiu dali, o significado, o discernimento ou os princípios básicos que você deduziu da experiência e encarná-la, fazendo um ritual físico ou integrando-a à sua vida prática. Você poderá ter problemas e causar prejuízo se falhar nessa distinção. Você não deve adotar essa quarta etapa da imaginação ativa como uma licença para pôr para fora suas fantasias em sua forma literal, primitiva. Quando esse aspecto surge de uma forma extrema, é fácil ver como isso é verdadeiro. Suponhamos que esteja realizando uma imaginação ativa e me veja em tempos passados, combatendo os inimigos à espada. Esse exercício de esgrima pode ser uma coisa válida a nível interior, mas é óbvio que não posso encarnar essa imaginação conseguindo uma espada e usando-a contra as pessoas com as quais estou zangado. Porém, se o assunto da imaginação ativa é bem próximo das circunstâncias de todos os dias, torna-se mais difícil ver a diferença, e a tentação de exteriorizar a fantasia se torna mais forte. Por essa razão, enfatizo que não se devem usar as imagens das pessoas externas físicas na imaginação ativa. Você não deve trazer à mente a imagem do marido, do amigo ou do colega de trabalho e começar a dialogar com essa pessoa na imaginação. Se você fizer isso, vai ficar sujeito a uma pressão extrema, inconsciente, para vivenciar a imaginação ativa fisicamente, quando estiver próximo da pessoa outra vez. Involuntariamente, você confunde o nível da imaginação e o nível do relacionamento externo. Físico, você começa a fazer e a dizer coisas que não fazem sentido para as outras pessoas. Afinal de contas, elas não leram o roteiro.
O que você deve fazer quando a imaginação de algum conhecido aparecer na imaginação ativa é parar e mudar a aparência da imagem. Pode-se inclusive fazer isso como parte do diálogo. Você pode dizer: escute, não sei porquê, mas você parece exatamente com o cara do escritório que me deixou maluco. Uma vez que sei que você é um sistema de energias dentro de mim, por favor, mude a sua aparência. Não quero confundir o que está dentro de mim com uma pessoa que está fora. Se você assim fizer, a figura interior quase sempre vai cooperar e alterar a sua aparência. Então você pode entrar no diálogo com a clara noção de que está falando com uma parte de você mesmo, não com um ser humano externo. Existe outra razão pela qual é uma má ideia realizar a imaginação ativa usando a imagem de alguém que se conhece no mundo de fora. É o que as pessoas costumam chamar de, entre aspas, mágico. Está claro, através da experiência, que aquilo que realizamos no nível inconsciente é transmitido inconscientemente às pessoas à nossa volta, e isso involuntariamente as afeta. Mesmo quando não estamos perto delas, fisicamente, o que fazemos por meio da fantasia e imaginação libera vibrações através do inconsciente coletivo, que são sentidas por outras pessoas no seu inconsciente. Portanto, se você usar uma arma tão poderosa como a imaginação ativa e focalizar toda essa energia do inconsciente sobre a imagem de uma certa pessoa, isso vai começar a afetar o indivíduo. Mesmo que suas intenções sejam boas, os resultados são, ao mesmo tempo, manipuladores e incontroláveis. Você não pode prever exatamente quais serão os efeitos. A outra pessoa pode sentir uma vaga pressão inconsciente e começar a se comportar de modo diferente com relação a você, sem entender o porquê. Pela mesma razão, é um erro você se permitir fantasiar em demasia acerca de uma pessoa. Além de ser inútil, como a fantasia passiva sempre é e tem um efeito negativo sobre a outra pessoa, sobre você mesmo e sobre o seu relacionamento. Quando caímos involuntariamente em uma fantasia intensa e repetitiva a respeito de alguém, pode acontecer o seguinte: se estamos com raiva dele, vamos fantasiar que o repreendemos severamente. Vamos sentir uma grande satisfação em imaginar as observações mais sarcásticas que poderíamos fazer para deixá-lo envergonhado. Ou, se estamos apaixonados por ele ou ela, vamos alimentar uma fantasia romântica que vai e vem o dia inteiro a respeito de como cortejar, como as coisas se transformarão e como passaremos a viver em um sonho excitante e apaixonados para sempre. Em primeiro lugar, assim como acontece com a imaginação ativa, o desenrolar de uma fantasia continua sobre outra pessoa. Inevitavelmente a afeta, através do inconsciente. Em segundo lugar, persistir nesta fantasia tem um mau efeito sobre você, pois o prende a um determinado comportamento com a pessoa. Você fica condicionado, através das sucessivas repetições da fantasia, a pensar sobre a pessoa, ou a reagir automaticamente, de uma forma específica. E esse autocondicionamento pode ser completamente inadequado à situação objetiva externa. Portanto, se você tiver sentimentos interiores muito fortes com relação a alguém, sejam positivos ou negativos, é melhor começar a realizar o trabalho interior para descobrir o que está acontecendo subjetivamente dentro de você. Então, se você tiver algo que precise ser dito a um indivíduo, é melhor dizê-lo diretamente, usando o bom senso e a cortesia como guias. Não seja complacente com a imaginação ativa ou com a corrente de fantasia que usa a imaginação de outra pessoa. E, acima de tudo, não exteriorize sua imaginação ao pé da letra. A quarta etapa da imaginação ativa é uma faca de dois gumes. É uma necessidade, mas não deve ser usada da forma errada, senão pode fazer mais mal do que bem. Nesse estágio, precisamos usar toda a inteligência e o bom senso que possamos reunir dentro de nós. Devemos fazer algo físico, mas não devemos pôr nossa imaginação para fora, projetando-a sobre pessoas externas, nem ser desaforados ou exigentes para com os outros. Finalmente, a quarta etapa não pode ser separada da terceira, que é acrescentar o elemento ético, pois
É o seu senso ético que deve estabelecer os limites e ser o seu guia em tudo o que fizer. Muito obrigada por estar aqui. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. A gente se vê na última parte, níveis. Até mais, um grande abraço.